Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos a você. É você que me ouve nessa manhã de 26 de agosto de 2025, ou tarde ou noite. Não sei se é hoje que você estará ouvindo, mas quando ouvir, você vai estar ouvindo o nosso devocional diário que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Paulo, ele vai falar o sentido do que ele está escrevendo para aqueles irmãos. Ele diz para eles no versículo 2: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo está dizendo: vocês são a nossa carta, vocês são a carta de Cristo, vocês são aquela carta que está escrita, que as pessoas podem ler, podem olhar para vocês e poderem ler. Mas Paulo, ele é humilde naquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo, ele deixa muito claro em tudo que ele fala que Deus é quem capacitou, Deus é quem fez através dele, não ele, mas Deus através dele. É assim que nós devemos entender. Nós por nós mesmos só faríamos coisas horríveis, nós por nós mesmos só agiríamos de maneira temerária, mas é o Espírito em nós que faz a diferença. O Espírito vivifica e a letra mata. Tem uma discussão sobre essa questão de a letra matar. Muitos acreditam que inclusive não se deve estudar por causa disso, porque a letra mata, a letra esfria o crente, o estudo esfria o crente, mas o próprio Paulo explica isso aqui muito bem, dos versículos 7 até o 9. Ele diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo está dizendo: o ministério da letra, essa letra que mata, é aquela que foi escrita em pedras, é a letra que vai dizer o que não se deve, não se deve, não se deve, não se deve. E se aquilo ali foi feito em glória, veio em glória, mas era transitório, quanto mais o poder do Espírito virá para vivificar. Por isso o Espírito vivifica e a letra mata. A letra mostrava o que não se devia fazer. Nós não abandonamos a lei, entendamos isso. A lei, ela ainda está valendo para nós. Em que sentido? Nós só conhecemos o pecado por causa da lei. Paulo diz isso no livro de Romanos. Então, quando nós conhecemos a lei, é que nós vamos perceber o nosso pecado. E através dessa lei, ela vai nos conduzir a Cristo. Paulo fala isso também aos Gálatas, por exemplo, que a lei era como se fosse um aio, ela se fosse um guardião, um pedagogo que nos conduz a Cristo. E agora nós andamos com Cristo. Então, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, diz o versículo de número 11. Porém, nós não somos como Moisés, por isso que o Espírito vivifica, porque Moisés, ele põe um véu sobre a sua face. E, inclusive, até hoje, diz o versículo 15, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração, está posto sobre o coração deles. É como os judeus ainda estão. É como se houvesse um véu em seus corações. Muitos deles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Infelizmente, estão perdidos. Mas, como Paulo vai dizer aqui para nós, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Os judeus, eles estão cegos, estão como que um véu diante deles. Muitos, graças a Deus, têm se convertido e nós queremos que muitos ainda virão, que nós continuemos orando pela vida de Israel, orando pelo povo de Israel, orando pelos judeus, para que eles possam deixar o seu judaísmo e buscar aquele que vive e reina, que é o Cristo, e se tornarem cristãos, servirem e seguirem o cristianismo para enfim serem salvos. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará e eles serão salvos para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, continue buscando ao Senhor, seja uma carta viva, uma carta que possa ser lida por este mundo, porque você foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.